Boa noite a todos, ou boa tarde, bom dia, né? Depende da hora que a pessoa está assistindo, né? Boa noite para nós que estamos ao vivo aqui. Hoje nós vamos para o 11º capítulo, né? O extraordinário poder da vontade. A técnica do funcionamento da lei de Deus, que faz o mal, quem faz o mal, o faz a si mesmo. Esse é o subtítulo, né? Que nós vamos bater um papo hoje. E vamos pedir a bênção de Francisco, né? Porque em alguns livros Francisco desencarnou hoje, e alguns ele desencarnou, desencarna Francisco 4 de outubro. Há quem diga que tinha muito santo na igreja no dia 3 e botaram ele para dia 4, mas não tem problema, né? Dia 26 de setembro ele nasceu, 4 de outubro, dia 3 ele desencarnou, então a semana aí, e também dia 27 foi Corno Damião, dia 12, dia das crianças, então Francisco nasceu bem cercado aí, né? Nessas energias da criança, até porque Francisco era um espírito muito puro, né? Um espírito muito infantil, como Antônio de Pádua também era um espírito muito infantil, assim, muito puro, não é infantil, né? Mas muito puro de coração. E aí essas homenagens aí da humanidade é justa, né? E que Francisco possa nos abençoar nesse início de estudo, que ele possa envolver a todos nós, a nossa família, a nossa casa, que essa presença de Francisco não se faça só de forma externa, né? Mas se faça, eu sempre digo também que não só Jesus, mas essa segunda vida de Francisco não vai ser pelo ventre de nenhuma mulher, mas Francisco já volta no coração das pessoas, Francisco já retorna no coração de cada um, na medida que a gente não vai viver como Francisco, né? Mas tem Francisco como uma referência, como um rastro que deixou a sua luz, e a humanidade toda ainda vai atrás dessa luz de Francisco. Então, que ele possa receber a gratidão nossa, que ele possa receber um beijo de seu coração, Francisco, pelo que você representou para todos nós. A humanidade fica muito presa ao desencarne, né? Mas o nascimento dele, como nós falamos, também está muito próximo. Então, que com as bênçãos de Francisco, com as bênçãos de Antônio de Pádua, outro franciscano maravilhoso, a gente possa... Inclusive, foi até o Francisco que mudou o nome de Antônio, né? Antônio de Pádua tinha um nome tão bonito, né? Fernando. Mas o Francisco colocou ele como Antônio. Antônio significa antivenal. Então, foi Francisco que troca o nome dele e pede para se chamar Frei Antônio. Aliás, era muito comum, né? Era muito comum se trocar os nomes, né? Você vê que a coisa esotérica, né? A iniciação esotérica, a iniciação de alguma escola, né? Esotérica, é muito comum você chegar, perguntar pela pessoa, ninguém conhece, né? Porque ela tem um nome na ordem, né? Na fraternidade que ela participa. Então, isso é muito comum. Quando a gente estuda numerologia, a gente vê que tem sentido isso, né? Tem sentido porque o nome diz tudo. A primeira letra de uma pessoa já diz tudo sobre ela. E o primeiro nome dela é a personalidade dela. Ali está o que ela fez no passado, muito recente. A estrada, como se fosse assim, uma coisa muito forte, é a personalidade dela. Pedro Baldi vai falar nisso aqui hoje. Essa formação da personalidade ao longo das encarnações, que vai modificando à medida que a gente se melhora interiormente essa personalidade. Então, a primeira letra já diz tudo. O primeiro nome já diz tudo. Então, como no passado essa coisa da magia era muito forte, mais ainda, né? Então você vê que saber o nome de uma pessoa significa saber os pontos fracos dela. Pela primeira letra de um nome, você já começa a ver a vulnerabilidade de uma pessoa. Pelo primeiro nome dela, você já sabe os órgãos que ela é vulnerável. Enfim, então isso tudo fez no passado muitos seres trocarem de nome. O próprio Francisco, as certidões de nascimento, os registros que tem de Francisco, o nome dele não era Francisco, Giovanni, né? Então, na verdade, muita coisa foi se feita aí. Mas tem uma diferença, Giovanni para Francisco, mas essas duas energias fazem parte dele, né?
Não tem problema nenhum um nome ou seja o outro. Até porque o Giovanni, ele já tem o 7 na primeira letra, está tudo certo, né? E o Francisco também é 7. Então, está tudo certo, não tem nada errado, né? Então, Gabriela, podemos iniciar a leitura aí. Estou compartilhando então minha tela. Vamos lá. Só ajustar aqui na página. Deixa eu um pouquinho mais rápido aqui. Aqui. Aqui para mim, página 42, capítulo 11, o extraordinário poder da vontade, a técnica do funcionamento da lei de Deus. Quem faz o mal, o faz a si mesmo. No precedente capítulo, falamos da função da lei, que é a de endireitar as posições erradas adotadas pelo homem. Formulamos a seguinte pergunta: como se processa esse endireitamento e qual é a técnica do funcionamento desse fenômeno? Agora perguntamos mais: qual é o jogo de forças através do qual se chega a esses resultados e com que método se consegue realizá-los? De que modo o mal volta à fonte que o gerou? E assim, por que acontece que quem faz o mal o faz a si mesmo? Como pode nosso mundo, em que vigora a lei da força, ser regido por dentro por outra lei, uma lei de justiça que acaba por vencer? Pode ir lá, que aí são perguntas, né? Ah, tá. Deixa que ele vai respondendo. Já explicamos que a nossa personalidade atual foi construída por nós mesmos no passado, pelos pensamentos e atos que, longamente repetidos com a técnica dos automatismos, se tornaram hábitos. O resultado de todas as nossas atividades passadas encontra-se escrito em síntese em nosso tipo individual. Nossas qualidades e instintos atuais são resultados da nossa história vivida, possuindo uma velocidade adquirida na direção que eles representam, e por isso, a não ser que sejam corrigidos em outra direção, significam possuir um impulso e uma tendência a continuar da mesma forma no futuro. Fenômeno que chamamos destino, isso já dissemos. Isso. Então, vamos lá. Quando ele fala essa coisa de levar em conta vidas precedentes, né? Ele sempre chama atenção para isso. Logo no começo, né? Lá em cima, ele já fala um pouco disso. Então, ele coloca que o resultado de todas as nossas atividades passadas encontra-se escrito em síntese em nosso tipo individual. Então, a gente, para entender, né? Por isso que fica difícil, sem a reencarnação, a gente falar, né? Da vida da pessoa, né? Não dá para se restringir nessa vida. Tem uma história passada. O animal, não. O animal é uma folha em branco. A cada encarnação nós vamos escrever. Não dá para você saber se aquele animal foi gato, cachorro, papagaio em outra vida. Não é? Em outra encarnação dele, em outra, qual a espécie que ele foi. Mas o ser humano a gente consegue. O ser humano dá para a gente ver mais ou menos, né? Pelo que ele aspira, essa personalidade dele, como é que ele se apresenta. Por isso que nós falamos na abertura, o primeiro nome da pessoa, o número que está ali é a personalidade dela. Então, isso já aponta muita coisa do que ela já traz de bagagem de outra vida. É isso que significa isso, né? É o que ela não é o nome do pai e da mãe dela, é o nome dela e a alma que escolhe o nome, né? Então, quer dizer, ela já escolheu aquele nome que vai dar um número que é a sua personalidade. Isso é uma coisa muito forte. A gente sempre fala, no mínimo 700 encarnações, nós já tivemos, não na Terra, né? A Terra é muito nova para a gente ter tido 700 encarnações aqui. Por isso que todos nós somos extraterrestres. Todos nós não começamos nosso curso humano, né? Na Terra, fora da Terra. Então, a Terra é muito nova para um espírito ter tido 700 encarnações aqui. Então, somos todos extraterrestres. Então, quer dizer, olha como é que chegou a personalidade de Fernando hoje.
não é? É um somatório, isso foi mudando ao longo das encarnações até chegar ao que eu sou hoje. E não é a minha personalidade do futuro. E aí ele coloca aqui, né? Existe uma tendência a continuar da mesma forma no futuro, fenômeno que chamamos de destino, né? Se não for corrigido em outra direção, essa personalidade da pessoa, né? Isso vai se manter. Aí ele fala aqui que chamamos de destino. Então, na verdade, assim, fica difícil, por isso que a gente tem que entender muito, né? Porque a pessoa traz certas energias de outras vidas e aquilo fica difícil nessa encarnação a pessoa mudar, porque é muito forte, é um marco muito forte. Por isso que Pedro Baldi fala uma tendência a continuar da mesma forma no futuro, em função dessa dificuldade da mudança da pessoa, né? Ter que mudar é difícil, não é fácil. Todos nós sabemos disso. Não é de um dia para o outro. A reforma íntima é uma coisa muito lenta. Por isso é que é importante a gente tomar consciência da importância dessa mudança. Não significa que eu mudei. Eu tomei consciência da importância de mudar. Eu não posso ser uma alma muito rígida. Muito bem. Isso eu já sei, mas não significa que eu não vou ser rígido nessa encarnação. Não é? Isso é um exercício. Isso é um exercício do nosso dia a dia. Por isso que vem o que ele vai falar muito aí, da vontade, né? Essa vontade é muito forte. Então, dependendo dessa energia da vontade, dessa força dessa vontade, aí a coisa fica um pouco mais fácil. Não é isso? Então, nós vamos ver aí essa coisa da vontade como sendo uma coisa importante para essa mudança, né, ao longo dessa encarnação, dessa personalidade dessa pessoa. Mas vamos seguir aí. Ora, uma parte do nosso ser é ainda completamente animal, isto é, entregue ao subconsciente, como acontece quando se domesticam os animais que se acostumam a viver em ambiente diferente do seu ambiente natural, adquirindo assim com novos hábitos, novas qualidades e instintos. O mesmo acontece com o homem, com o mesmo método de transmissão para o subconsciente. Trata-se de um trabalho mecânico, automático, espontâneo, não sendo um produto reflexo da inteligência e da vontade. Confiado ao subconsciente, que de tudo vai tomando nota, absorvendo ou reagindo, constitui esforço de adaptação, fundamental para a vida defender-se e prosseguir. É da profundidade do subconsciente que depois tudo o que ali foi impresso pela longa repetição, volta à superfície em forma de instintos, os quais, por inércia, continuam automaticamente a impulsionar-nos na direção já adquirida, até que novos impulsos venham gerar novos atos e a repetição destes forme, por sua vez, novos hábitos, instintos e qualidades, que se irão sobrepondo aos que já possuímos, lançando-nos em direção diferente. Você vê que a cada encarnação de um animal, quando ele coloca o animal lá em cima, você observa que quem vai definir se aquele pitbull vai ser um animal muito agressivo ou ele vai ser dócil, inclusive alguns chegam a dizer que criam, né, que seria um dos animais mais dóceis para você dar para uma criança, seria o pitbull, essa raça. Então, na verdade, a gente observa que quem vai moldar esse pitbull é o dono, né? É o dono que vai moldar. Um dono agressivo, um dono violento, animal violento, né? Animal violento. Então, um animal, ele encarna e desencarna, encarna e desencarna, mas na medida que vai, enquanto aquela família calma, tranquila, né? Então, isso tudo vai interferir nessa energia do grupo, na evolução desse grupo. Cada vez mais. Ele vai experimentando esse contato mais com o humano, aquela coisa toda, isso tudo vai auxiliando nesse processo. Agora, a redação dele é muito interessante, até assim, bem clara, né? E aqui, quando ele coloca aqui, no finalzinho, né? Até que novos impulsos venham a gerar novos atos e a repetição destes forme, por sua vez, novos hábitos, instintos e qualidades que irão sobrepondo ao que já possuímos, que são os atributos humanos.
lançamos em direção diferente os atributos divinos. Então, na verdade, a cada encarnação, né, nós temos que despertar em nós os atributos divinos. Os atributos humanos a gente adquiriu ao longo da encarnação. Os atributos divinos a gente vai também vai despertando em nós. A gente não adquire, né? Porque já nascemos, nós somos deuses, não é? Em potencial. Então, na verdade, quando as pessoas falam assim, Deus, me dá paz, está errado. A paz já está dentro de nós, não é? Então, Deus, desperte a paz. Isso aí, exatamente. Nós saímos do Pai, não é? Perfeito, é o parábola do filho pródigo, né, gente? A gente sai, vai vivendo toda a nossa encarnação, toda a nossa evolução, mineral, vegetal, animal, e retornamos a esse Pai. Não é? É o filho pródigo. Todos nós somos o filho pródigo. Vamos fazer esse processo do filho pródigo. Mas ao longo dessa saída, então esse Pai a gente já conhece. Esse estado de perfeição, de felicidade, de perfeição que o Pedro Valde falou muito nos estudos atrás, né? Quer dizer, o Espírito sabe disso. A gente sabe, o filho pródigo sabia, poxa, eu tinha tudo no meu pai e hoje eu não tenho nada. É isso. A gente vai sentir, na medida que a gente vai ter essa evolução, nós vamos perceber exatamente isso, né? Essa saudade, ou seja, a gente começa a despertar os atributos divinos que há em nós. E vamos substituindo valores, o chamado substituição de valores. Não é aquilo, qual é a valoração que a gente dá à vida? Não é mais a mesma coisa, mudou de uma vida para outra, mudou. Isso aqui tem mais valor do que isso, não vou me iludir com isso, é isso aqui. Isso tudo vai fazendo a gente ter uma energia diferente. Né? Mas vamos seguir lá. Ora, o primeiro motor de tudo isso é a nossa vontade, que assim pode livremente impulsionar nossa evolução, dirigida pela sua livre escolha. Pertence-nos, então, o poder de nos construirmos como quisermos. É lógico, portanto, que nos pertençam a responsabilidade e as consequências dessa escolha. Mas é lógico também que num fato assim tão importante como o da evolução, a escolha do caminho, o seu desenvolvimento e o ponto de chegada não possam ser confiados ao acaso ou à vontade de uma criatura que nada sabe além dos problemas do momento e do seu pequeno mundo. Isso seria pôr em risco o resultado último do imenso trabalho reconstrutor do universo. Nesse resultado, do imenso trabalho reconstrutor do universo, trabalho grande demais para ser entregue ao capricho e à ignorância da criatura. Nesse resultado último, a criatura não pode influir, pois pertence só a Deus, resultado em que tudo não pode ser senão absoluto, determinístico e fatal. Aqui, ele fala dessa coisa, mas é lógico também que num fato assim tão importante como o da evolução, a escolha do caminho, o seu desenvolvimento e o ponto de chegada não possam ser confiados ao acaso ou à vontade de uma criatura que nada sabe. Então, até, como a gente sempre fala, esse estudo surgiu a partir dos cursos de metafísica nossos, e a gente, quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade, né? Vocês sabem disso, pode interromper, pode perguntar, e quem quiser dar sua opinião também, tem tanta gente inteligente aqui participando, pode ficar à vontade. Mas aqui, eu sempre comento muito nos cursos, né? Quer dizer, essa coisa do poder das coisas. Nós vamos fazer uma viagem, né? O pai, mãe, os filhos. Aí tem um filho de 1 ano de idade, né? Tem um filho de 10 anos, tem um de 20 anos. Quer dizer, na hora que nós vamos fazer uma viagem, a gente tem que sentar com o filho de 20, principalmente, também o de 10, né? E conversar, né? Vai ser a viagem para onde? Para a praia? Vai ser para mato? Para mata? Vai ser para onde essa viagem? Vai ser um lugar que tem muito verde? Ou muito, na cidade? Vai ser para onde essa viagem? Não é? Por quê? Porque o filho de 20 anos, ele tem esse poder. Não, vamos sentar, vamos conversar, vamos planejar. Né? Agora, o de 1 ano de idade.
O de 1 ano, quando chegar no dia da viagem, né? Você pega e enrola ele no cobertor, no lençol, onde for, e bota ele no carro, né? E vai trocando a roupa dentro do carro. Quer dizer, não vai perguntar para uma criança de 1 ano para onde ele quer passear, né? Para onde ele quer ir. Aí eu tenho que me mudar a trabalho. Você vai sentar com o filho de 20 anos, vai explicar que você tem que trabalhar. O de 1 ano, você conversa com ele, né? Mas você não vai influenciar tanto na sua vida porque ele não está estudando, não está namorando, não é casado, enfim. Então, a gente observa que quanto mais maduro é um espírito, né, mais responsabilidade ele tem. Então, observa que quando Francisco de Assis, o Francisco escolheu o óvulo e o espermatozoide dele. Francisco estava presente no ato sexual de Pedro Bernardone e Maria Picalini. Ou seja, no dia que Francisco nasceu, né, que Maria Picalini e Pedro Bernardone namoraram, na verdade, foi uma sessão mediúnica, né? Foi uma sessão espiritual. Eles nem sabiam que tinha tanto desencarnado olhando para eles ali, né? Senão não ia rolar nada ali, coitados. Mas o Francisco escolheu o espermatozoide e o óvulo dele. Isso é o quê? Isso é merecimento, né? Isso é um grau de evolução do espírito. É isso que ele coloca aqui. Tem espírito que escolhe, tem espírito que tem uma maturidade, tem um espírito que ele não quer se enganar, tem um espírito que ele sabe assim, ele tem fome e sede de justiça. Não é isso? Aí ele vai encarnar para ser saciado dessa fome e sede de justiça. Ele não quer uma encarnação para beneficiar ele materialmente, não, vou morar aqui, né? Vou morar lá em Santa Catarina, vou ter uma casa bonita, maravilhosa, papapá, né? Uma casa que não seja tão frio como o da Filó, enfim, eu vou organizar a minha encarnação. Né? Um espírito maduro, ele sabe, ele vai direcionar sem, assim, legislar em causa própria, porque ele quer a evolução dele. Tanto, gente, que isso a gente tem que observar, por isso que eu falo muito desse livro A Vida no Planeta Marte, de Ramatiz. O Ramatiz chega a falar nesse livro, como foi marciano Ramatiz, ele chega a falar nesse livro que as famílias em Marte, antes, em plena encarnação, nós estamos encarnados, olha só que coisa interessante. E aí nós somos grandes amigos. Aí a gente vai lá no departamento da encarnação e conversa, para que a gente possa formar uma família. Ele vai vir meu pai, ela vai vir minha mãe, eles vão ser meus irmãos, tudo bem, está tudo tranquilo, porque não tem karma de convivência em Marte, né? Não tem karma de convivência. Ninguém tem atrito com o outro para ter que encarnar junto. Não, ninguém matou ninguém para ter que vir pai e filho. Não precisa disso. Então, a gente observa que quanto mais evoluído é um planeta, mais consciente essa pessoa está. Olha que interessante. Né? E aí ela ajuda. Aí vamos entrar nessa questão nossa agora. Nós estamos na era de Aquários. Né? A era de despertar essa força superior em nós. Essa era de aprender a amar. Cada era tem 2.160 anos. Fechou, está fechando, a era de peixes, de aprender a amar. A era de Aquários, despertar a força superior em nós, ou seja, exteriorizar o amor que aprendemos na era de peixes. Mais 2.160 anos. Qual é a nossa próxima era? Era de Capricórnio. E qual é a principal condição de aprendizado na era de Capricórnio? Nós vamos ser coparticipante de Deus na criação. Olha que interessante. Então, esses 2.160 anos na Terra, agora, nós vamos despertar essa força superior em nós, essa amorosidade que nós aprendemos a amar na era de peixes, e aí depois nós vamos ajudar Deus na sua criação. E o que é ser coparticipante de Deus na criação? Eles não precisam do mundo espiritual governar esse planeta.
Por quê? Nós humanos estaremos tão conscientes do que é bom para esse planeta, ou seja, nós estaremos tão conscientes da vontade da lei de Deus para com o planeta que a gente executa na matéria. Não precisa eles executarem no mundo espiritual. Então, é como se eles e nós fôssemos uma coisa só, a gente manifestasse, não em benefício próprio, mas manifestasse a vontade divina. Vai entrar agora nesse assunto aí. A vontade do homem é a mesma vontade divina. Não há diferença. Então, nós somos co-participando de Deus na criação. Não é isso? Agora não. Mas daqui a 2.060 anos nós vamos ser. Nem tenho dúvida disso. Não é? Vamos ajudar Deus na sua criação. Agora a gente ajuda a gente mesmo. Né? E o nosso próximo. Mas logo, logo a coisa se expande. Né? A gente não pensa na gente, no outro. É o coletivo que manda, é o coletivo que é importante. Vamos seguir mais um pouco. Ao lado da vontade do homem, a qual não é permitido atingir senão os resultados que lhe dizem respeito, isto é, a construção do indivíduo, há outra vontade fixando os limites dentro dos quais ela pode mover-se para que seja possível chegar, em qualquer caso, qualquer que seja a obra do homem, a resultados de salvação final e não de destruição, como poderia acontecer se a vontade do homem prevalecesse. Esta outra vontade, a qual, aliás, tudo está confiado, é a vontade de Deus. Dentro dela, o homem está mergulhado com a liberdade de mover-se como um peixe num rio. O peixe pode deslocar-se para todos os lados, menos para fora do rio, estando o caminho já marcado por leis absolutas, tendo, em qualquer caso, que nadar na direção do mar. Assim, a criatura pode semear desordem à vontade, mas só para si, ao passo que, nas linhas gerais, tudo está dominado por um poder maior e inalterável que mantém sempre a ordem. O importante é a gente perceber isso, né? A gente vê a ordem no caos. Isso que às vezes é difícil, né? A gente precisa ver essa ordem no caos. A gente precisa aquele mal, não é? Aquele mal que está acontecendo hoje, não é? Aquela pessoa que se apropriou de tudo que o irmão dela tinha, né? Ela está a serviço da lei. Ela está exatamente fazendo o irmão dele se reconciliar com o passado dele, que, muito ganancioso que foi, se apropriou do patrimônio alheio dos outros. Aí esse irmão agora, que se apropriou do passado, ele é uma pessoa que já tem conhecimento da lei, mas o fato dele conhecer não vai fazer com que o passado dele, né, ele não colha o que ele plantou no passado. E aí a gente tem aí esse irmão como instrumento da lei de Deus para fazer ele se reconciliar com o passado dele de um estelionatário, por exemplo. Então, não tem nada errado, está tudo certo. Nosso papel é ver a ordem no caos. Esse é o nosso papel. Mudar o mundo em 1 segundo. É só ver a forma de ver o mundo. Não pode ver com os olhos da matéria, tem que ver com o olho do espírito. O olho do espírito tudo compreende. Logo na abertura, quando ele fala ao lado da vontade do homem, né, a outra vontade. Ou seja, aí eu sempre gosto muito de fazer Joana d'Arc, né? Joana d'Arc foram 2 anos e meio, 3 anos e meio, Miguel Arcanjo nos bosques com ela, convencendo aquela menina que ela tinha que libertar a França. E aí, ele convencendo ela, tinha que convencer Joana d'Arc, né? E aí, o que acontece? Ali tinha uma vontade divina, Arcanjo Miguel representando, mas para realizar uma vontade divina, precisa de uma vontade humana.
Porque quem está desencarnado, gente, não pode fazer nada, não pode concretizar nada. Precisa de quem está encarnado. Essa é a grande verdade. E aí Miguel Arcanjo, né, foi atrás daquela menina e convenceu ela que ela tinha que libertar a França. Só que não disse para ela que ela ia para a fogueira. Não é isso? Disse para ela que ela tinha que libertar. Joana d'Arc nunca soube que ia para a fogueira. Não é isso? Mas quando Miguel Arcanjo viu que ela estava fugindo da fogueira, que ela estava saindo do objetivo maior dela, que era a fogueira, na mesma hora ele fez ela acordar, né? E ela manteve firme no propósito dela, nas opiniões dela, e aí depois ele falou, agora eu vou me afastar, vou entregar essa menina para Santa Catarina e Santa Margarida, que são as guardiões dela, agora que eu já botei ela na fogueira, já fiz a minha parte, agora deixa elas, né, protegerem, não é proteger, mas deixa amparar agora a Joana d'Arc. Então, é isso que a gente fala, né? A vontade humana e a vontade divina. Tem uma diferença aí, tem uma diferença. Né? Então, para tudo tem que ter isso. Não pode realizar nada na matéria se não tiver. E isso, gente, são, por exemplo, Francisco de Assis. Né? Isso eu estou falando coisas marcantes na humanidade, né? Que marca muito a humanidade. Aí você tem essa coisa da vontade humana e vontade divina. Mas se a gente parar e pensar, todos nós somos instrumento dessa vontade. Não é? A gente está encarnado para realizar. Nós somos... Alguns podem falar de médios, né? Mas antigamente se chamava de pontífice, né? Todos nós fazemos a ponte entre o céu e a terra. Todos nós fazemos a ponte entre o céu e a terra. Não há um ser humano encarnado que não seja um pontífice, ou o nome que a gente queira dar que não seja um médium. Não importa a religião, nada disso. Todos nós fazemos a ponte entre o céu e a terra. Todos nós somos intermediários. Só que tem algumas pessoas que têm aquele talento, 5, talento 2, talento, né, 1, mas, ou tem aqueles que vão vir um talento para a humanidade, né, como Joana d'Arc, interferiu na humanidade a história dessa menina. Mas não significa que aquela outra pessoa que está no interior, muito afastado, lá da Joana d'Arc, não tenha o mesmo papel que ela, de onde ela saiu ou que ela teve. Né? Isso não tem a ver. Mas que todos nós temos uma função na sociedade, nós temos, a gente não tem dúvida disso. Mas vamos seguir, Gabriel. O que acontece, então, quando a nossa livre vontade quer realizar... Tá certo o parágrafo? Tá certo, né? O que acontece, então, quando a nossa livre vontade quer realizar pensamentos e obras de mal, por repetição, eles acabam tornando-se adquiridos por automatismos, constituem nossa personalidade com todos os seus recursos, por intermédio dos quais ela continuará funcionando com a característica automática dos instintos, pelo menos até que estes não sejam corrigidos. Por isso, conforme o que tivermos livremente realizado no passado, teremos construído para nós uma personalidade com qualidades boas ou más e ao redor de nós um ambiente de vibrações positivas ou negativas, com todas as suas consequências de felicidade ou sofrimento. Teremos construído uma atmosfera própria em que ficamos respirando e vivendo, com sua natureza boa ou má, de alegria ou de dor, que teremos merecido e agora volta para nós, constituindo o que podemos considerar como sendo nosso destino fatal. Isso está bem claro, né? E ele fala, em outras colocações dele, que a gente muda, né? Quando muda os nossos métodos e critérios. Mudou os nossos métodos e critérios, né? A gente vê que vai modificando essa coisa, né? Instintiva nossa, na medida que a gente vai modificando isso tudo dentro de nós, em cada encarnação, né? O critério que a gente usava no passado era de acordo com aquele instinto que a gente tinha em outra vida. Agora já mudou. A gente já tem um outro, já modificou, como Pedro Baldi fala, né? E isso vai fazendo com que a gente tenha mais recursos, como ele mesmo fala, para poder diferenciar de uma vida de outra, de uma atitude de outra, cada vez mais. Né? Mas isso tudo, como ele diz, né?
a gente vai na nossa natureza de alegria e dor, e vai construindo cada vez mais um ser diferente a cada encarnação, né? Mas vamos lá. Quando pensamos e operamos num dado sentido, deixamos entrar no sistema de forças que constituem a nossa personalidade, outras forças que ali se fixam, modificando, conforme a sua natureza, esse sistema. Nunca esqueçamos que em cada momento da nossa vida estamos construindo com os nossos atos o edifício do nosso eu, isto é, nosso espírito, nossa psicologia e também, como consequência, o corpo onde moramos. Com que tijolos realizamos essa obra? Que resultado poderíamos alcançar se, quando construímos, em vez de utilizarmos pedra, só empregamos lama informe e suja? Então, seremos o fruto da nossa própria vontade, isto é, feitos de mal, mergulhados numa atmosfera de mal, amarrados às forças do mal, de todos os lados cercados pelo mal, que nos atrairá e por nós será atraído e nos golpeará, porque dele seremos constituídos, nós e o mundo ao qual pertencemos. Na verdade, ele fala aí dessa questão do corpo, né? Ele fala do corpo onde moramos. A gente observa que tem pessoas que desencarnam com a culpa, né? E quando desencarna com a culpa, ela pode... O que acontece? Vai encarnar com a culpa. Desencarna e depois encarna com essa culpa. Então, Ramatiz comenta que muitas pessoas têm, às vezes, nascem com deformidades, algumas deficiências físicas, ou algumas doenças neurológicas, em função da culpa, né? Porque a lei de Deus não quer que ninguém nasça com nenhum tipo de deficiência. A lei de Deus não quer que esse corpo tenha nenhum tipo de problema. Mas a lei de Deus, ela tem que respeitar, né? Ela é uma lei, não é ação e reação. Então, quer dizer, se eu trago a culpa, essa culpa molda o meu corpo, né? E aí acontece essa questão toda aí de uma pessoa nascer, né? Você imagina uma pessoa... Ramatiz deixa também falar, deixa também assim, ele se coloca que, por exemplo, uma pessoa que desencarna, né? Ela ficou tão fixa, olha só, ela é tão fixa, o pensamento dela com a pessoa que tirou a vida dela naquela encarnação, na última encarnação, ela fica tão fixa nesse pensamento dessa pessoa, Ramatiz fala, ela nasce com duas cabeças, onde a outra cabeça é oca, diz Ramatiz, representa esse cara, que ela ficou tão fixada no pensamento dessa pessoa que nasce com duas cabeças. Quer dizer, então, quando ele fala desses casos assim, né, mais raros, mas que existem e que, né, acontece. Então, aqui pega, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que muita questão do álcool, né? Você vê que o fígado, esse fígado perispiritual, por isso que ele fala aqui, quando ele fala aqui, o tipo de tijolo, né? Ele comenta aqui, em vez de utilizarmos uma pedra, mas ele vai falando qual é a natureza desse material, né, que a gente vai usar. Então, isso tudo nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque quando a pessoa desencarna com o fígado lesado, de muito que bebeu, né? Olha só, não tem como separar. Esse perispírito está com o fígado lesado. Aí você vê aquela pessoa, ela já nasce com a cirrose, né? Mas olha a qualidade desse tijolo, não é? Olha a qualidade desse material que ele está usando, né, para constituir o seu corpo seguinte, na vida seguinte. Por isso é que não dá para separar, não dá para poder falar dessa vida, conhecer essa vida sem as de trás, sem as precedentes. Logo no começo ele fala isso. Fica difícil, né? Então, não se basear na reencarnação ou não se basear nesse passado dessa pessoa
E aqui ele fala, seremos o fruto da nossa própria vontade. Não tem como, né? Nossa própria vontade. Então, imagina a pessoa que ela desencarna, mas com a mágoa, uma coisa profunda, mas muito profunda dentro dela. Não é isso? Quer dizer, na hora que ela vai nascer de novo, você imagina, esse perispírito como está. Imagina como está isso tudo. Não é? E isso vai impregnar o corpo dela, isso vai ser a vida dela, futura, vamos dizer assim. Não é? Porque no mundo espiritual a gente se esclarece, mas nem todo mundo tem esse esclarecimento. Essa que é a verdade. Nem todo mundo aceita esse esclarecimento. Como diz Pedro Baldi aqui, tem gente que mantém o mesmo destino dela. Não muda nada. Porque a gente não vai dessa para melhor, né, gente? A gente vai dessa para o igual, né? Então, como desencarnou aqui, a gente vai para o outro lado da vida. Por isso eu comentei no estudo passado, a pessoa pode estar desencarnando, né? Mas se ela se arrepende do fundo do coração de tudo que ela fez, né? Se for uma pessoa que precisa se arrepender, ou se ela vê verdadeiramente muita mudança dentro dela, não tenha dúvida que ela vai para o outro lado da vida numa condição muito melhor. Mas não tenha dúvida. Agora, é claro, vai ter que reencarnar, não é? E provar a luz do dia que ela tá arrependida de tudo que ela fez. Mas que ela vai para o mundo espiritual numa condição muito melhor, não tem dúvida. Porque a gente vai dessa para um igual. E como eu fui, e como eu estou indo, eu fico no mundo espiritual. Agora, como eu disse, ela vai se responsabilizar pelo que ela fez nessa vida, com certeza. Né? Mas nós vamos ver mais adiante aí, que quando essa reação vir, se ela tem esse entendimento, a coisa fica muito mais tranquila para essa pessoa, que já tem esse entendimento da lei, né? Sobre a vida dela, sobre o dia a dia dela. Essa reação quando vir para ela. Mas vamos mais um pouquinho, Gabriela. O contrário acontecerá pela lógica da mesma lei, a quem escolheu o caminho do bem. O certo é que depois de praticada uma ação, qualquer que seja sua natureza, temos de colher seu resultado, seja bom ou mal. Se tivermos semeado o bem, a alegria será nossa e ninguém dela nos pode privar. Se tivermos semeado o mal, o sofrimento será nosso e ninguém nos poderá tirar. No caso de erro, há um só remédio. A dor estará ali para nos avisar que erramos. À nossa frente há sempre um caminho virgem, onde teremos oportunidade de endireitar o passado. Mas o impulso renovador tem de partir da nossa vontade, que, como vimos, é a primeira força geradora do nosso destino. Isso. A vontade de fazer diferente, né, gente? Que a gente tem falado aqui, né? A vontade de fazer diferente. Essa é a grande questão. É como a Asha dizia, eu quero que as coisas mudem, mas eu quero continuar fazendo tudo que eu fazia antes. Não é? Aí não tem vontade de ser diferente. Eu quero continuar tudo fazer o que eu fazia antes. Né? Eu fico, olha, a gente lidando com a doença, lidando com a saúde, a gente vê o tempo todo, não é? Isso é o tempo todo. Eu tenho um grande amigo que ele dizia assim para mim, Fernando, aquele remédio de sinusite, me arruma ele aí. Mas por que você está com sinusite? É você? Não, Fernando, é para mim, como sempre, eu acabei de me decepcionar de novo com a mesma pessoa, né? Então você vê que é isso aí. Eu falei para ele, mas que bom que você chegou a essa conclusão, né? Porque se decepcionou e a sinusite veio para ele. Então, quer dizer, é o que nós estamos falando aqui, né? Essa vontade é isso. Não, eu quero mudar isso. Espera aí, não, eu não posso exigir dessa pessoa que ela não pode mudar, ué. Né? Eu é que tenho que mudar, não é ela que tem que mudar, eu é que não posso esperar que ela haja segundo a minha vontade, eu é que não posso esperar que seja como eu quero, eu é que não posso esperar que faça sempre a minha vontade, né? Enfim, que o certo seja aquilo que eu quero, que tem que acontecer, que tem que fazer comigo o que eu espero que seja o que seja bom para mim, enfim, né? E aí fica doente. Não adianta. É a conclusão que a gente chega, né? Aí é que eu estou falando, aí vem a vontade. Aí a vontade de fazer diferente. Isso aí que é uma coisa muito importante. Isso é que eu acho que é o que Pedro Baldi trabalha muito isso aqui desse capítulo, a vontade, né? Mas vamos lá, seguindo aí, Gabriela.
Olhando o fenômeno em seu conjunto, vemos que há duas transmissoras de vibrações e impulsos dinâmicos, a da vontade do nosso eu e a da vontade de Deus. As emanações desses dois sistemas de força se encontram e reagem um em relação ao outro. A lei, representando a vontade de Deus, é o mais poderoso. A lei é feita de ordem e harmonia, e a cada dissonância ela reage em proporção desta, como faria um diretor com sua orquestra, para que tudo volte à posição certa, logo que o homem tenha ultrapassado os limites pré-estabelecidos. Por outro lado, o homem não pode deixar de perceber essa reação que se chama dor, e conforme sua natureza e grau de compreensão atingido, reage revoltando-se ou aceitando a prova para aprender a lição e não cair mais em erro. Por sua vez, a lei percebe as novas vibrações e impulsos gerados por esses novos movimentos da vontade do homem, toma nota de tudo, modificando as suas primeiras reações por meio de outras. Estas são transmissão de ondas de regozijo, se o ser voltou à ordem dentro dos limites da lei, ou de sofrimento ainda maior. Tá tudo certo? Tá, né? Tá. Ou de sofrimento ainda maior, se o ser continuou rebelando-se, surdo ao aviso recebido. O aviso tem de ser entendido e o sofrimento cresce em proporção à surdez. E assim sucessivamente tudo ecoa e se repercute por ação e reação num contato contínuo entre o homem e a lei de Deus. Tem uma coisa que a gente fala assim, né? Quando a minha vontade para o que eu vou fazer na minha vida, isso vale para tudo, né? Um curso que eu vou escolher, uma faculdade, um relacionamento, um trabalho, tudo, né? Se a minha vontade é a vontade de Deus, é a vontade dessa lei, está tudo certo. Agora, quando o que eu faço não é aquilo que eu vim fazer, não é aquilo que eu tenho que fazer, não é a vontade da espiritualidade, aí não dá certo, né? Aí nós vamos bater a cabeça. Aí lá na frente nós vamos retomar. Mas não tem nada errado, está tudo certo, né? Mas a gente percebe claramente isso. A gente fez um caminho, né? Quando esse caminho mudou o curso, opa, é a lei de Deus, né? Trabalhando para que a gente retorne o caminho, não é verdade? Então, isso fica muito claro na nossa vida, no nosso dia a dia. Não é isso? A minha vontade ou a vontade da lei. Tem hora que é a mesma coisa, né? Ou seja, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Hermes Trismegisto dizia, ele falava assim, os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Mas também pode fazer assim, né? Mantenha os seus ouvidos abertos aos lábios da sabedoria. Aí Pedro Baldi fala aqui, né, que ele fala que o sofrimento ainda maior se o ser continua rebelando, surdo ao aviso recebido. Olha só, hein? O aviso tem que ser entendido e o sofrimento cresce em proporção à surdez. Tem gente que não dá ouvido ao outro, não dá ouvido nem a ele e não dá ouvido a Deus, não é? Isso é sério, isso é muito sério. Então, a gente, na nossa vida, se a gente parar e pensar, tem ocasião que a gente fala assim, gente, eu sabia que não podia fazer isso, eu sabia que não ia dar certo, tinha um negócio dentro de mim me falando para não fazer isso, tinha um negócio dentro de mim falando para mim ir na outra direção. Ou a gente pode dizer para a pessoa, ó, não faz isso não, cuidado com esse amigo, cuidado com essa amiga, cuidado com esse sócio, cuidado com isso. E a gente nem dá ouvido a pessoa, não é? Mas olha o que Pedro Baldi fala. Aquela pessoa pode ser um instrumento da lei, não é? Ela pode ser uma vontade da lei para nos ajudar. A lei usa ela como instrumento, porque ela tem os olhos de lince, ela vê além da gente, não é? E aí a gente vê assim, ó, quem está perdendo audição hoje?
São as pessoas que não dão ouvido à sua voz interior. Muitas das vezes não é só dar ouvido ao outro, ele também não dá ouvido à voz interior dele, né? Que nada mais é do que essa lei falando com ele. Ele não dá ouvido a isso. Então, essa coisa é interessante. Você vê que Trismegisto lá atrás falava isso. Os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Não é? Ou seja, quem tem quem não se sente pleno, quem pede ajuda, quem é uma pessoa que quer aberta ao novo, não é? Aberta ao novo, não é questão de querer ajuda, aberta ao novo. Os lábios da sabedoria vêm, mas tem pessoas que é plena, não é? Tem pessoas que estão tão felizes com o seu conhecimento que nem precisa de mais nada. Quer dizer, então ele mantém os ouvidos fechados aos lábios da sabedoria. Né? Isso é muito importante, né? Por isso que eu sempre falo, qualquer palestra, qualquer coisa que a gente for dar, não organiza muito, não. Não fica definindo muito o que você vai falar, não. Data show, então, é pior ainda. Né? Então, não fica rígido naquilo que você vai falar, não. Entende? Por quê? Porque naquele momento, porque se eu já boto tudo no data show e começo a ler, o que a espiritualidade faz? O que os lábios da sabedoria faz? Fica sentado lá na plateia te ouvindo, porque você já está muito bem informada. Você não quer ajuda. Não é? Agora, na hora que você tem um conteúdo de você conhece. Não é que você não vai estudar, não é? Mas não precisa botar o texto todo lá no data show. Ou não precisa botar uma cola, o texto todo. Não precisa disso. Não tem necessidade disso. Relaxa. A palestra, 50% é sua, 50% é do outro lado da vida. Não é? Em sala de aula, tudo isso. Um bom professor numa sala de aula, ele tem ali o programa de aula dele. Aí chegou uma criança, tia, eu encontrei uma borboleta morta. Pronto. Aquela aula da professora não vai ser mais aquela que ela planejou. Mudou. Não é? Mudou. Porque o aluno chegou com conteúdo para ela dar aula. Uma borboleta morta. Vai falar de tudo, né? De preservação, meio ambiente. Meu Deus, olha que aula maravilhosa que ela vai dar. E por que será que ela morreu? E papapá. Enfim, então, na verdade, a gente tem ali um potencial grande de conteúdo que o aluno trouxe, mas tem professor que ele é rígido, não é? Ele não percebeu aquela deixa do aluno. Não é falar o que você quer, professor, mas é falar o que a turma está interessada naquele momento. Todo mundo ficou em cima da borboleta morta. Por que você não vai aproveitar essa oportunidade? Mas a pessoa é rígida. A pessoa não mantém os ouvidos abertos aos lábios da sabedoria, que vai chegar para ela, aí, a sua aula é essa. Não, a minha aula é essa aqui, ó. Aí, gente, já era. Né? Então, tem pessoas que não se adaptam. Tem que se adaptar, ué. Tem que se adaptar. Né? É a questão de ser adaptável. Então, quando a gente vai muito rígido, já vai tudo ali direitinho, pronto. A espiritualidade fica lá assistindo na palestra, nossa, porque a gente já falou tudo. A gente já decidiu o que vai falar. Para que eles vão intuir coisa nova, diferente? Né? Agora, essa questão aqui também, para a gente não perder isso aqui, ele fala da dor aqui. Ó, por outro lado, o homem não pode deixar de perceber essa reação que se chama dor. E conforme sua natureza e grau de compreensão atingido, reage, revoltando-se ou aceitando a prova para aprender a lição e não cair mais no erro. Então, observa, eu estava colocando há pouco aqui, se a gente percebe, olha só, a pessoa fez uma coisa muito errada e ela se arrependeu. Mesmo que ela não tenha conseguido pedir perdão àquela pessoa, não necessariamente precisa ela pedir perdão, mas ela, dentro dela, se arrependeu muito do que ela fez. A reação vai vir.
Não tem jeito. O fato de eu ter me arrependido do que eu fiz não vai me eximir de colher o que eu plantei. Muito bem. Agora, na hora que vi aquela reação sobre aquilo que eu fiz àquela pessoa, se eu já perdoei, se eu já me perdoei do que eu fiz, a reação, por isso que ele fala aqui, a natureza e o grau de compreensão atingido. Se eu compreender, repare só, se eu compreender a gravidade do que eu fiz, quanto que eu errei fazendo aquilo, repare só, essa reação quando vem sobre mim, ela vem já modificada, ela já me encontra desarmado. Sabe por quê, gente? Quando a reação vem, encontra a pessoa, olha só, ali tem um incêndio. Aí o incêndio está andando, o fogo está andando. Aí o que ele encontra? Ele encontra madeira. E aí o fogo aumenta. Não é? Aí o fogo aumenta. Então, observa só. Uma pessoa fez alguma coisa com uma pessoa. Na hora que aquela reação vem sobre ela, o que vai acontecer? Se pega aquela pessoa magoada, triste, revoltado com aquela outra pessoa, o que vai acontecer? Aí piora mais ainda. É o que a gente fala, né? A pessoa ela está ali doente e está revoltada com a doença. É isso aí, ó. É isso que nós estamos falando. Quando ela está doente, está revoltada com a doença, o grau aumenta. É o que ele diz aqui, ó, né? Essa reação aumenta. Por que a reação da dor aumenta? Porque não encontrou uma alma querendo se resignar, uma alma arrependida, uma alma querendo se modificar. Pode ter certeza disso. Esse fogo não vai encontrar madeira, porque se ele encontra madeira, o incêndio é maior. Então, a reação da lei, quando encontra uma alma que está com a vontade de mudar, é diferente. A reação é diferente. Agora, quando encontra uma pessoa que continua revoltada e continua errando, fazendo... Aí, minha filha, está encontrando madeira. Essa dor vem que vem. Porque a dor é proporcional à importância que a gente dá para ela, né? E a dor vai ser sempre proporcional a isso, a esse grau de entendimento que a alma já tem, do que aquilo que ela está passando. Esse é um ponto muito importante, né? Então, eu coloquei isso aqui, né? Se entender e perdoa, a reação é sempre menos percebida, vamos dizer assim, né? Mas vamos mais um pouquinho. Esse parágrafo agora, os dois últimos, são bem, sim, objetivos. Aqui no último parágrafo, né, ele fala a vontade do nosso eu e a vontade de Deus, e assim, na hora da nossa escolha, né, que a gente ainda tem um pouquinho de livre-arbítrio, assim, né, como saber qual é a nossa vontade e qual é a vontade de Deus? Você fala que... aquilo que eu estava comentando aqui. Ele fala no início do parágrafo. Aqui. No início, sim. Olhando o seu nome. Tá. O da vontade do eu e a vontade de Deus. Mas foi o que a gente falou aqui ainda há pouco, Gabriela. Na verdade, assim, eu falei dessa coisa, você perguntou, falei da diferença, né? Gabriela, eu acho, primeiro, não tem nada errado, tudo está certo. Você tem que fazer aquilo que está no seu coração. Quando eu falei assim, a gente faz uma coisa, depois a gente faz assim, meu Deus do céu, não era isso que eu tinha que ter feito, né? Mas isso aí, olha só, aí a gente fala assim, mas lá dentro, eu sabia que era isso aqui. Olha que interessante. Isso serve para a gente como o quê? Isso serve para a gente como alerta, que a gente tem que ouvir mais essa voz interior. E aí a gente vai definindo, Gabriela, de onde vem essa voz. A prática vai nos dizendo, olha, sempre quando eu acordo pensando uma coisa, a minha vida toda é isso que eu tenho que fazer. Olha que interessante, não é? Olha que coisa interessante. Então, a gente vai criando um código com a espiritualidade. A gente vai criando um código com eles para a gente... Opa, peraí, é isso aqui, ó. Isso aqui, o caminho é esse aqui. Sempre quando tem uma coisa
eu fico assim incomodado, ou então eu sonho. Se eu sonhar com aquilo, eu posso fazer que vai dar certo. Olha, não é? Agora, também, Gabriela, se lá na frente eu ver, mas não era isso que eu tinha que ter feito. Não, era isso que você tinha que ter feito. Eu acho que essa coisa do arrependimento, o Pedro Baldi mexe com a gente muito nesse lado. Porque a gente não pode se arrepender de nada, gente. Sabe por quê? Porque não podia ser do jeito que a gente queria hoje. Tinha que ser do jeito que foi naquela época. Não é como é hoje. Porque se fosse assim, gente, aí a pessoa fala assim, eu queria ter 20 anos com a cabeça que eu tenho em 50. Peraí. A coisa não é bem assim, né? Aos 20 anos, aquela cabeça tinha que ter. Aos 50, essa cabeça tem que ter. Então, Gabriela, você não ia poder fazer diferente naquela época. Você fez o que você tinha que fazer. Mas olha que interessante. Serviu para você com amadurecimento. Não é? Uhum. Serviu para você com amadurecimento. Para que você hoje possa falar assim, já aconteceu comigo, eu não vou cair de novo nessa. Uhum. Né? Uhum. Não vou cair de novo nessa. É a história desse meu amigo com sinusite, que eu vou perdoar esse cara logo, tá tudo certo, o erro é meu, o erro não é dele, se eu me decepcionei com ele, o problema é meu, e que eu não fico esperando do outro que ele não possa me dar. Entende? Aí você já, olha o que eu estou falando, né? Então o cara aprende com isso. Ele não está errado. Ele está certo lá. Por isso que ele está falando. Ninguém está errado, Gabriel. Quando a gente fala assim, não, o outro não está errado, não. Mas nem nós estamos errados. É isso que nós temos que chegar a essa conclusão. Quando nós fizemos, tinha que ser daquele jeito. Não podia ser do outro jeito. E agora? Aí a pessoa fala assim, Fernando, mas eu me arrependo do que eu fiz. Mas você não deve se arrepender, não. Você não deve se arrepender. Porque naquela época você fez o que era importante para você e o que era importante para o outro. Não é só para você o que aconteceu foi importante. Para a vida do outro, aquela sua atitude foi muito importante. Mas eu me arrependo porque eu roubei uma pessoa. Mas a lei de Deus aproveitou essa sua energia ainda do roubo, que você ainda tinha fora de você, para você fazer aquele outro ladrão do passado perder alguma coisa nessa vida. Então, a lei de Deus aproveita tudo. Tudo, 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 tudo. Então, aquilo que eu fiz de errado ajudou alguém a evoluir. E hoje que eu vejo que aquilo foi um erro, eu vou me corrigir. A lei de Deus vai me proporcionar uma chance de fazer diferente o que eu fiz. Já que ela não vai me aproveitar hoje para mim roubar ninguém. Porque eu já entendo, já compreendo, né, que isso não é uma coisa correta de fazer. Mas lá atrás eu não compreendia isso. A lei de Deus me usou como ladrão para fazer uma pessoa resgatar o ladrão que ela foi no passado. Ela tinha que perder alguma coisa também. Aí Pedro Baldi tem uma colocação muito interessante aqui. Eu estava lendo um outro livro dele, que ele falava o seguinte, Gabriela, isso é imaturidade, não é maldade. Olha que interessante. Imaturidade não é maldade. Aquele cara que mata, aquele cara que faz, que rouba, né? Ele é imaturo, não é mal. Olha essa colocação de Pedro Baldi. Está no outro livro dele, depois desse, ó, A Técnica Funcional da Lei de Deus. É outro livro depois desse. Né? Então, olha que interessante a colocação dele. Imaturidade não é maldade. Não é, pois, culpado. Simplesmente cuida de resolver o problema mais urgente, o de sobreviver. Então, olha que interessante isso. Tá vendo? A gente fala assim, aquela pessoa é muito mal, Fernando. Não, 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 não. Não falo isso, não. Aquela pessoa é imatura. É diferente. Entendeu? Uhum. Porque mal ela não pode ser, gente. Ela é Deus. Ela foi criada pelo mesmo Pai Nosso. A Graça que quer falar, Graça? Isso. Olha só, Fernando, pegando aí um cabide, mas, então, assim,
Aliás, foi o que a Gabi perguntou, né? Como que eu vou saber se o momento é aquele de eu fazer algo e aquele algo vai estar correto? Eu vou seguir a minha intuição ou se a coisa acontecer é porque está certo? Graça, a intuição nada mais é do que tudo que você já adquiriu em todas as suas encarnações. Então, quanto mais você fala assim, quanto mais forte essa intuição, maior a sua bagagem, maior o seu poder de informações que você tem ao longo da sua encarnação que formou a sua intuição. Porque a intuição é sua, a inspiração vem de fora. A inspiração é quando alguém sopra no seu ouvido. Agora, a intuição é a coisa mais profunda. Tanto que a mediunidade futura é intuitiva. Né? Você vê que já é o patrimônio espiritual seu. Mediunidade Pedro Baldi. Né? Então, você vê que como é que está esse patrimônio seu? Como é que está a sua bagagem dessa sua intuição? É isso que eu estou colocando. A prática, Graça, no dia a dia, vai te mostrar essa intuição que você já tem. Olha só, cada espírito tem uma, depende da evolução dele. Já é suficiente, Graça, para você tomar uma decisão e você nunca se arrependeu dela? É isso que nós estamos falando. Né? Agora, você tem que fazer alguma coisa. Agora, o que você fizer, preste bem atenção, é exatamente o que você tinha que fazer. Você não pode se arrepender. É isso que eu estou querendo colocar. Então, se você se arrepender, se você, por acaso, né, fiz lá alguma coisa, e se eu me arrepender, é porque eu não fui, então, pelo caminho certo. Não, mas aí é que está. Você fala que se você se arrepender, você não foi pelo caminho certo? Ou não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Ah, tá. Não tem nada a ver. Sabe por quê, Graça? Olha só, ainda mais se tiver pessoas envolvidas na situação, aquelas pessoas tinham que passar por aquilo, Graça. Aquelas pessoas tinham que fazer aquele tipo de envolvimento. É isso que eu estou colocando. A gente fica muito presa a gente, mas não é só a gente. É um contexto que tem. Tá certo? Fernando, eu me arrependo que eu falei, eu gritei, eu não sou disso, falei de mau jeito com amiga. Uai, mas quem disse para você que a sua amiga não tinha que ouvir daquele jeito? Quem falou para você que a sua amiga não tinha que treinar, né, a humildade, a aceitação, a falta de perdão, que ela tem que exercitar o perdão na sua direção? E que bom que foi uma amiga que está fazendo ela exercitar o perdão, porque a capacidade dela perdoar vai ser mais fácil. Porque é uma amiga. Não é? Então, a gente, com esse estudo de Pedro Baldi, ele mostra isso. Não podia ser diferente. Tinha que ser daquele jeito que foi. Por quê? Porque tem um conjunto, é um contexto. Tem que olhar esse contexto que está em volta. Não é só a gente, não é só eu. Entende? Porque é isso que eu estou falando. Eu acho assim, olha, a gente pode até se arrepender, mas sem culpa. O arrependimento mostra que hoje eu sei, olha só, que hoje eu faria diferente. Mas ter a culpa não pode. Aí, a culpa não é de uma pessoa esclarecida, porque a culpa traz doença. Então, a culpa não é de uma pessoa esclarecida. A alegria não traz doença. A culpa traz. Não é? É isso que nós temos que decidir. Entendi, Fernando. Obrigada aí. Nada que isso. Vamos lá, Gabriela. Esses dois capítulos, esses dois parágrafos, você pode ler direto, porque uma sequência do outro eu comento, tá bom? Trata-se de dois mundos vivos, sensíveis, em contínuo movimento, como as ondas do mar, com fluxos e refluxos, cada um com as suas deslocações e conforme as suas características, chegando cada qual a tocar os pontos nevrálgicos do outro sistema de forças. Verifica-se dessa forma uma rede de impulsos, um colóquio de perguntas e respostas, um contato sutil por radiação,
que de longe liga e une no mesmo trabalho, na terra, o homem que não quer evoluir e ser salvo, e nos céus, Deus que quer sua evolução e redenção. E assim os dois sistemas de força se excitam um ao outro e se explica como cai do céu o nosso merecido e fatal destino. Essa é a técnica do fenômeno da retificação do erro. Eis o jogo de forças. Através dele, o mal volta à fonte que o gerou. Já o dissemos, quem faz o mal, o faz a si mesmo. Assim ficaram respondidas nossas perguntas. O mais importante no estudo que estamos fazendo, depois de ter explicado o funcionamento do fenômeno, é compreender suas consequências, pois são o que mais nos toca de perto, porque se realizam em nossa vida prática, consequências que dizem respeito à nossa conduta, dando-nos soluções racionais no difícil terreno da moral, tratado até agora empiricamente e não com métodos positivos. Olhemos assim para um ponto muito importante do problema, que é o da correção dos nossos erros. Ponto prático e atual para todos, porque envolve o problema da dor, ponto fundamental, porque implica o problema de nossa libertação do mal e do melhoramento das condições de nossa vida. A consequência mais importante que podemos depreender deste estudo é que os erros cometidos no passado, porque de outra maneira não estaríamos presentes na Terra, são a causa dos nossos sofrimentos atuais e podem ser corrigidos, significando a libertação da dor. Isso. Aqui, eu até botei uma coisa aqui, né? Quando que vai ter essa libertação da dor, né? Eu mesmo me fiz uma pergunta aqui. A gente tem que entender uma coisa. A libertação não significa eu não estar doente, porque eu tenho uma doença, né? Mas eu não sou doente. É isso que a gente tem que conseguir separar bem aí. Você vê que quem fez os cursos comigo comentando, a gente não pode se identificar com a doença. Ramatiz fala assim, se você namorar a doença, vai ter que se casar com ela, hein? Aí é o perigo, casar com a doença. Então, uma coisa é o corpo, outra coisa é o espírito. Ah, não vou hoje não, porque eu estou com diarreia. Ué, mas você, por acaso, é o intestino seu? Você está com diarreia e não pode fazer, não pode trabalhar, não pode fazer as coisas? Está entendendo? Então, quando a gente se identifica com o corpo, aí está o grande problema. Então, eu acho que essa coisa da libertação, eu fico vendo muito essa coisa da dor nesse sentido. A pessoa, às vezes, acha que ela está doente, ela é doente. Não, você não é doente. Você está doente, é diferente. Eu tenho a doença, eu não sou a doença. Entende? Quando o quadro é câncer, então, é um desespero, porque a pessoa acha que ela está com câncer e não pode nem fazer um reiki. Ela está com câncer e não pode nem ir numa maca de cromoterapia. Ela não pode nem doar energia. Ué, mas você não é o câncer. Você é uma pessoa boa. Você tem um coração grande, não é? E o que tem a ver o câncer com isso? O câncer no planeta é um negócio, não é doença. Então, faz de conta que está com a úlcera, e a vida segue. Você, por acaso, quando está com úlcera, não pode doar energia, então não pode fazer reiki, então você não pode vir com câncer. E por que o câncer pode, não pode, e com úlcera você pode? Está entendendo o que eu estou falando? Aí a pessoa acabou de bater na mulher, nos filhos, e vai lá aplicar reiki. Aí a outra está com câncer, um coração desse tamanho, muito boa, mas não pode, porque está com câncer. Gente, tem coisa que tem que começar a rever aí, ó, né? Então, o saudável não é a ausência de doença, não é isso. Então, a pessoa saudável não é que ela não esteja doente, muitas das vezes. Aquela doença pode ser, pelo contrário, é a cura da alma dela de um passado. Olha o Chico Xavier. Alguém olhava para o Chico e via doença? Não. A gente via a nobreza de uma alma. Por quê? Porque o Chico não se identificava com a doença. Então, quando a pessoa não se identifica com a doença, quando a gente olha a pessoa, a gente não vê a doença.
A gente só vê a doença quando aquela pessoa se identifica com a doença e nos faz ficar vendo doente o tempo todo. Ela que provoca isso. Né? Essa é a grande questão. Vamos seguir mais um pouco, Gabriel. Quando um homem inteligente... Pode ler os 2 parágrafos, são sequenciais, tá? Tá bom. Quando um homem inteligente entende a técnica do fenômeno que estamos estudando e, por conseguinte, a razão da existência da dor em nosso mundo, é lógico que não deseje outra coisa senão cuidar de corrigir seus erros para se libertar de suas tristes consequências. E tanto mais procurará realizar essa correção, quanto mais claro e positivo for o método mostrado e oferecido para chegar a esse resultado. Quem não procura sua própria vantagem, essa é a moral que mais facilmente pode ser aceita, porque tudo está claro e demonstrado, e só existe o problema da inteligência para compreendê-la. Infelizmente, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Explica-se dessa forma como a lei tem de corrigir-nos pela dor, e este é o único raciocínio que todos podem perceber. Além de ser justo que tudo se pague, é o único meio para impulsionar o homem no caminho da correção dos seus erros. Lembremos uma vez mais, tudo que recebemos na vida não é um fim em si mesmo, objetivando o nosso gozo, mas sim um instrumento de experiência, aprendizado e evolução. É lógico, desse modo, que a lei nos tire tudo quando não usamos para o nosso bem, única finalidade. Pelo contrário, apegando-nos às coisas materiais, arruinando-nos, parando nossa evolução. É lógico ainda, quando julgamos ser o objetivo de tudo somente nossa satisfação, não estamos em condição de compreender o verdadeiro significado do jogo da vida. Mas se em nosso mundo existe tanta luta pelas coisas materiais, isso não deixa de ter também seu sentido e utilidade, embora no seu nível inferior de evolução. Assim, por intermédio desta luta feroz, se experimenta e se aprende. Os meios de que a lei usa para ensinar são proporcionados ao grau de sensibilidade e compreensão atingido pelo ser. Quando este evoluir até um grau mais elevado, a luta nesta forma terá de desaparecer, porque não terá mais escopo útil a atingir, nem razão para existir, tornando-se, pelo contrário, contraproducente e destruidora. Os níveis inferiores estão cheios de forças que, com a experimentação, se vão transformando em inteligência. Esta vai prevalecendo cada vez mais, chegando nos planos superiores a substituir totalmente a força, que não é mais necessária, porque a inteligência se desenvolveu suficientemente para chegar a compreender a vantagem de obedecer espontaneamente à lei. Ah, tá. Não, eu ia parar aqui atrás, mas eu perdi a leitura aqui. Mas não tem problema, não. Lê esse parágrafo, que é o último, que eu vou voltar aqui. O temos esclarecido? Pode ler esse pedaço. É o finalzinho, tá? É porque eu na hora que na leitura, eu pulei um texto aqui, mas pode ir lá. Está diferente um pouquinho, mas pode ir. Temos esclarecido, a pouco e pouco, esses problemas para melhor entender e enfrentar o que acima mencionamos, ou seja, o problema da correção dos nossos erros. Mas para que seja possível explicar tudo cabalmente a esse respeito, temos de deixar o desenvolvimento mais completo deste assunto para o próximo capítulo. Tá. Você desculpe aí que eu ia comentar um negócio lá atrás, mas acabou que o texto aí não é igual ao meu, aí me confundiu aqui, mas tá bom. Eu queria voltar um pouquinho. Pedro Baldi, quando fala assim, pelo contrário, verificará que o que possuímos se pode perder, mas não se perde o que somos. Muito bom isso, né? O que possuímos se pode perder, mas não se perde o que somos. Né? Então, essa frase dele é muito boa. Quando Jesus fala os tesouros celestes e os tesouros terrestres, né? Quer dizer, não fique
preso àquilo que a traça consome e o ferrugem corrói. Aquilo que a traça consome e o ferrugem corrói é aquilo que possuímos, né? Aquilo que a traça consome e o ferrugem corrói é o que possuímos, mas não se perde o que somos, ou seja, que tipo de valores nós vamos buscar, né? Então a gente fica preso àquilo que a traça consome e o ferrugem corrói. Sim, mas a sua evolução não é isso, é outra coisa. Não é? Ficar preso a esse mundo de César, se dedicar a essas coisas do mundo de César, ficar brigando por herança, brigando por isso, brigando com aquilo, deixar de falar do irmão, porque o irmão não sei o que da herança, e não sei o que da... Gente, isso aí é o que nós possuímos. É o que... Nada se perde o que somos. O que somos não se perde, o que possuímos é que vai. Né? Mas não é nosso, nada é nosso. Você vê, Pedro Balde abriu mão da herança porque ele dizia que ele tinha que trabalhar para poder ter o que é dele, e não ficar usufruindo do que o pai e a mãe dele deu para ele. Né? Aqui me lembrou também, ele fala, pelo contrário, apegamos-nos às coisas materiais arruinando-nos, parando nossa evolução. É lógico, ainda, quando julgamos ser o objetivo de tudo somente nossa satisfação, não estamos em condições de compreender o verdadeiro significado do jogo da vida. Eu, quando estava lendo essa parte aqui, me veio uma coisa que eu já comentei com vocês, dessa coisa da parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos tem um pouco nisso aqui. Quando ele fala aqui, nesse capítulo, nesses 2 últimos parágrafos, eu lembrei de uma coisa que existe, que é uma coisa de uma cirurgia, até comentei isso em alguma turma já uma vez, essa coisa da cirurgia do perispírito. Olha só, o que a lei de Deus faz? Né? Nós vamos encarnar, como nós falamos, todos nós vamos nascer com talentos. Né? Isso o Ramatiz aqui comenta. E o que eu vou colocar para vocês, isso aí, é porque tudo que o Ramatiz fala, eu tento experimentar um pouco em mim assim, né? Aí eu fico observando e falo assim, rapaz, esse cara está certo. Eu estou com ele porque eu sinto dentro de mim que é assim que acontece. Então, por exemplo, nós, vamos supor, você nasceu com um talento muito bom da palavra. É um talento. Só que ele não é seu. Vamos ver se fica mais fácil entendido, né? Ele não é seu. Você nasceu. Né? O que vai ser seu? A parábola dos talentos. Né? O cara recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Depois o senhor chegou, mandou prestar conta. Aí o cara foi, meu senhor, eu produzi 10. Opa, 10. E você? Eu produzi 4. E você? Eu enterrei meu talento. Ou seja, não fez aquilo que você foi fazer. Né? Enterrou o talento. Então, esse cara que recebeu 5 talentos, que recebeu 2, recebeu 1, atenção, esse talento não é dele. O que vai ser dele? Os 5 que ele vai produzir. Concorda? Então, você pegou R$10, R$50 para comprar picolé. Tudo bem. E agora? O picolé, 50 picolé, R$50. Você vai vender o que agora? Não. Eu vou vender o picolé R$2. Você vai ganhar R$100. Mas o que é seu? O seu é os 50 que você ganhou. Os outros 50 não é seu. Né? Você ganhou 50 para comprar o picolé, você vai ter que devolver os 50. E aí ficar com esses 50 para você. Não é esse o raciocínio? Então, o que acontece com a lei de Deus? Repare só, aquele talento que a lei de Deus te deu, o talento da liderança, o talento da oratória, um talento da arte, esse talento não é seu. Seu vai ser o que você vai produzir na Terra a partir dele. Aí diz Ramatiz, tem horas que a espiritualidade, e eu sinto que eles fizeram isso comigo, sabe? Eu sinto que eles me ajudaram um pouquinho aí.
como ajuda qualquer pessoa. Mas eu tenho que falar o que eu senti, né, para vocês aí. Olha que interessante. Tem hora que a espiritualidade, a gente não passar do nosso tempo muito, tem hora que a espiritualidade, ela faz cirurgia no perispírito de uma pessoa. Olha que interessante, né? Então, ele tem que vir com a oratória. Muito bem. Então, ele vai fazer uma cirurgia no perispírito da pessoa, né? Trabalhar bastante esse chakra aqui, laríngeo da pessoa. Não é isso? Está tudo registrado aqui, né? Tal, né? E aí, ele começa a encarnar. Aí, na hora que ele vai encarnar, aí ele se perde. E começa a falar disso, fala daquilo outro, fala do vizinho, fala não sei o quê, fala não sei o quê. Não é fofoqueiro, mas ele começa a manter as pessoas atualizadas na vida, né? E aí o que acontece? Ele desencarna. Enterrou seu talento, meu amigo. Você for falar de Deus, ficou falando do seu vizinho, pô. Enterrou seu talento. Aí diz Ramatiz, aquela cirurgia que fizeram no perispírito dele, aquele trabalho que fizeram no chakra laríngeo dele, olha só, hein? É desfeito. É desfeito, aí ele volta à energia que ele tinha antes. Agora vem o que Ramatiz fala. Agora, se ele falou das coisas de Deus, se ele falou do sagrado, se ele usou essa voz para poder aguçar o próximo, para poder ajudar o próximo e a ele mesmo na sua evolução, aí diz Ramatiz, aquela cirurgia que foi feita provisória no perispírito dele, por merecimento, passa a ser definitiva. Olha que interessante. Aí ele evoluiu. Olha, aí foi o que Jesus falou. Dá esse cara, ó. Esse cara produziu 10. Né? É o talento dele. Pode ficar com você. Você fez jus merecer esse talento. Viu a diferença? E aquele outro que enterrou? Aquele que não fez o que foi fazer? Tira dele. Tira até o... Olha só. Tira até o que ele julga ter. Olha essa colocação de Jesus. Ele achava que ele tinha um talento da palavra. Achava. Jesus mandou tirar aquilo que ele julgava ele ter. Ele achava. Não tinha, gente. Não tinha. Aquilo foi empréstimo. Não é? O nosso é o que a gente produzir. Essa é a diferença. Essa é a grande questão. Né? Mas, para a gente fechar o nosso trabalho, agradecer a todos pela companhia, que o nosso amigo Pedro Baldi possa, né, como todos nós estamos fazendo, eu tenho certeza que os céus, nesse momento, reverenciam Francisco, de hoje para amanhã, cada vez mais a humanidade toda homenageia Francisco, e que a gente possa também amanhã, né, no nosso dia, fazer um agradecimento, envolver o nosso pensamento a Francisco, cada vez mais, agradecer Pedro Baldi por todo esse conhecimento, ele sempre fala que é uma oferta que ele faz para todos nós. É uma alegria que Pedro Baldi, a maior alegria dele é oferecer aquilo que ele tem como uma verdade para ele. Né? Então, que a gente possa exercer essa gratidão, exercer isso que o mundo espiritual está fazendo hoje com Francisco, que a gente também possa fazer no dia de amanhã, que a gente possa fazer nos outros dias de nossa vida, porque para Francisco a gente reverencia sempre. Né? E Pedro Baldi é um dos franciscanos, meu amigo Antônio de Pada também. Então, os céus estão em festa, e que essa noite a gente possa dar um pulinho lá no mundo espiritual, né? Para comer um pouco o bolo de Francisco. Que Deus nos abençoe a todos.